Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Abroad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, eu sou presidente aqui da Abroad Regional São Paulo. A minha entrevistada de hoje é Thaís Andrade, cofundadora da Performance On e também líder do Comitê de Mídia da Abroad. Thaís, obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu gostaria que você apresentasse um pouco para o pessoal que está vendo esse vídeo aqui. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu sou cofundadora da Performance On, que é uma agência voltada para mídia online. Então, tudo a respeito de mídia online, hoje a gente trabalha. E no comitê de mídia, hoje a gente tem como principal intuito, literalmente, educar o mercado e trazer informações que sejam de grande valia para o cotidiano de cada profissional. Bacana. E, Thaís, entrando um pouco no tema que a gente vai falar hoje sobre mídia programática, você é líder do comitê de mídia da Abroad. A gente fundou esse comitê faz um tempo e esse ano a gente conseguiu tirar ele realmente do papel. Você foi muito elogiado, então meus parabéns. O pessoal da Abroad como um todo elogiou muito o trabalho. E a gente conseguiu lançar uma cartilha sobre mídia programática. Então, a princípio, eu queria que você explicasse para o pessoal o que seria mídia programática, né? E o que essa cartilha que a gente lançou da Abroad, que você foi a que coordenou todo o trabalho, o que ela vem trazer para o mercado sobre mídia programática? No final das contas, a mídia programática é mais uma forma que a gente tem de, literalmente, comprar espaço publicitário. Então, com a mídia programática, é óbvio que a gente tem N outras possibilidades, né? Eu começo a trabalhar muito claro sobre comportamento do usuário, enfim, então eu sempre vou muito atrás disso. Então a gente tem um leque de possibilidade muito maior junto com a mídia programática e aí foi pensando nisso que a gente começou a criar a cartilha. Por quê? Porque sempre entra muito um ponto claro de que todo mundo quer fazer mídia programática, acha legal, mas nem sempre é o momento correto. Então, dentro dessa cartilha, a gente começa a trazer, a gente trouxe o tema de que são os 10 mandamentos, né? Então, por que eu preciso começar a usar a mídia programática? Qual é o momento correto de eu usar a mídia programática? E aí, conversando com pessoas realmente do mercado, então a gente trouxe aí 5 profissionais que são ativos no mercado de mídia programática para entender as dores deles, para entender as dores dos anunciantes e para entender as dores das agências. Porque com essa visão, eu consigo, de fato, entender aonde que está faltando as informações para realmente a gente começar a trazer informações um pouco mais detalhadas a respeito da mídia programática. E se você fosse contextualizar a mídia programática e criar uma diferença entre a mídia tradicional e a programática, você consegue explicar para quem está nos assistindo quais são as principais diferenças, o que a mídia programática traz de benefício? Perfeito. A mídia programática, no fim, ela sempre vai trazer um leque de dados muito maior. Então, quando eu diferencio a mídia programática de uma mídia tradicional, eu vou usar na mídia programática prioritariamente tecnologia. Então, eu preciso ter dados. Se eu não tiver dados, eu não tenho mídia programática. As tradicionais, não. Então, hoje, quando a gente começa a usar a mídia programática, eu preciso, a minha empresa, eu como anunciante ou eu como agência, né, que vou propor isso para um cliente, eu preciso entender sobre dados. Então, se realmente eu começo a usar esses dados, aí sim eu tenho essa divisão, porque no final das contas, na mídia programática eu vou fazer uma segmentação, então eu tenho um target lá que eu vou criar, que é uma persona, e em cima dessa persona eu vou achar ela dentro de N sites. Então, se eu não sei quem é essa pessoa, consequentemente, eu também não vou saber onde que ela está. Então, eu acho que um dos pontos também que é muito importante sempre falar de que a mídia programática ela vai buscar comportamento. Então, se você, Rodrigo, acessa um site a respeito de jogos de futebol, pode ser que em algum momento, dependendo da campanha que eu estiver fazendo como anunciante, você vai ser impactado pela minha campanha. Por quê? Porque você é um target para mim, dentro da persona você faz sentido e você está acessando um site de jogos. Não quer dizer de que a minha campanha, de que a minha marca, ela está assinando conteúdos a respeito de jogos de futebol, por exemplo. Então, existe N fatores que eu acho que, antes de começar com a mídia programática, a gente sempre conversa com o pessoal da área, o cliente ele precisa estar preparado primeiro a ter trabalhado com outras mídias, para realmente ele começar a usar a mídia programática, porque aí eu vou ter mais, aquela grande questão, eu falo com mais pessoas,
Então, quando eu falo com mais pessoas, eu posso ter um impacto muito grande positivo, como posso ter um impacto muito grande negativo. Se eu não estiver preparado para isso, talvez a mídia programática não seja o melhor caminho nesse momento, né? Não que não deva ter, mas talvez não seja o melhor caminho. Então, se a gente trouxer uma visão mais clara assim, se eu nunca anunciei, nunca fiz mídia digital, nunca fiz nada parecido, seria bom primeiro eu começar com uma mídia tradicional, até para ter um volume maior de dados, para entender melhor o meu público, para depois, assim, entrar numa programática segmentada. Exato. Porque no final das contas, a programática ela é mais um braço dentro de toda a estratégia que eu vou ter de marketing digital. Não tem como eu pegar e falar que só a mídia programática vai trazer um resultado, como só uma campanha dentro do Google, só uma campanha dentro de Facebook, Instagram, enfim. N campanhas eu preciso ter a visão macro, que a gente sempre fala, que normalmente eu gosto de falar. Primeiro eu preciso entender para onde que eu estou indo. Eu quero chegar, meu objetivo é trazer novos negócios. Então, aonde que meu público ele está? Ele está lá nas redes sociais, ele vai estar em alguns sites específicos, enfim. Entender o comportamento dessas pessoas. E quais vão ser as plataformas que eu vou usar? A mídia programática ela está ali em um desses espaços, né? É uma das lacunas. Aí sim. Aí faz sentido, porque eu estou falando de uma campanha que eu tenho interligação com várias outras plataformas. Agora, usar só uma forma é como se fosse a gente tentar trazer por exemplo, um resultado só focado em uma única plataforma. A gente não vai trazer, né? Eu preciso, por exemplo, ter um bom site para que o resultado dele seja bom. Então, tem várias coisas que eu preciso interligar para, de fato, trazer um bom resultado. E você acha que existe um período mínimo para você começar a mídia programática? Por exemplo, eu posso começar, eu acho que quando você já tem uma grande marca, que já faz mídia programática em diversas outras coisas, vai iniciar uma nova campanha, ela pode até começar com a mídia programática, acredito. Mas eu que nunca fiz, né, ou que vou lançar um produto, uma startup, comecei minha empresa, quero começar a fazer mídia. Para começar a programática, você acha que você tem um período mínimo assim, de você ficar na tradicional para depois ir para uma programática, ou já posso ir com as duas juntas? O ideal é sempre iniciar com uma mídia como se fosse a tradicional, por assim dizer. E depois a gente ir para... Por exemplo, um links patrocinados padrão. Exato. É esse lado que a gente está trazendo como tradicional para conseguir dividir entre mídia programática e todas as outras as outras possibilidades que a gente tem. Vai depender muito do investimento que essa pessoa vai ter, porque dependendo do investimento, vai ser a base de dados que eu vou conseguir criar a partir disso. Mas minimamente, acho que até para as pessoas entenderem os resultados, seriam 3 meses. Então, eu teria ali 3 meses que eu vou fazer links patrocinados, que eu vou fazer em rede social, enfim, entender o público também, entender como que vai ser o resultado disso, né? Como que realmente eu vou trazer esses resultados e vou analisar cada um desses resultados e depois eu começo com mídia programática. Então, primeiro eu acho que no final das contas, tanto a agência quanto o anunciante precisa primeiro conseguir entender esses dados, captar esses dados, porque a partir disso se torna mais assertivo. Porque aí imagina, se eu já sei quem é o meu público de fato, quem realmente eu quero falar ali e eu trago isso para a mídia programática, eu vou maximizar, eu vou falar com muito mais pessoas. Então, eu acredito que é muito melhor eu falar com mais pessoas que realmente é o meu público, que eu já entendi, do que eu falar com muitas pessoas que eu não sei ainda se é meu público, porque eu nunca tive uma base de dados. E aí uma coisa que você falou bastante aqui é sobre dados, né? E como é que hoje em dia fica a mídia programática dentro de um cenário de LGPD que acabou de ser efetivado, vai entrar realmente em vigor sancionando no ano que vem, só que ele vai fazer com que muita gente ela não permita que seus dados sejam capturados, sejam utilizados por analytics e por aí vai. Como que isso vai impactar a mídia programática? Você já tem um caminho, já tem um cenário? O que você acha? Eu acredito que a gente vai conseguir ver esse impacto no decorrer, como tudo que acontece no marketing digital. No final das contas, acho que no decorrer da campanha, a gente vai realmente, do processo, a gente vai realmente ver o quanto isso vai impactar. Mas eu acredito que, se a gente for olhar de uma outra forma, quando eu começo a falar muito com as pessoas, mas que não é assertivo, então eu maximizo, mas eu não estou falando com as pessoas que eu deveria falar,
eu acho que o LGPD ele vai trazer talvez algo que a gente começa a trabalhar de uma forma diferente. Então, a pessoa ela precisa aprovar para que realmente eu tenha esses dados dela e para que realmente eu consiga falar com essas pessoas. E aí, então, depois disso, eu vou conseguir, de certa forma, não ser mais tão aquela comunicação chata, sabe? Que toda hora... Você realmente vai falar com quem realmente Exato. quer falar com você. Você acha que as plataformas de mídia programática, os sites como um todo, eles estão já ou preparados ou se adequando para? Eu acho que preparados não, se adequando, acho que a maioria sim. Eles estão começando a entender, acho que principalmente quando algumas empresas começaram a realmente serem impactadas diretamente. Ó, vocês fizeram errado, enfim. A gente viu que saiu aí na mídia. Então, acho que a partir disso as pessoas começaram a entender que ou eu me adequo, ou eu não vou mais eu não uso mais mídia, né? Eu não consigo mais fazer mídia. Porque isso não vai só impactar em uma campanha de mídia programática, isso vai impactar em todas as outras campanhas, em qualquer outro que seja a estratégia que eu for colocar, tudo relacionado a falar com o consumidor. Então, se eu for falar com o consumidor e eu não estiver preparado para ter essa base de dados, eu não falo mais. E uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, a gente teve um movimento nesse ano, acho que o primeiro semestre, dos Sleeping Giants. Não sei se você lembra desse movimento, né? E hoje uma coisa que é muito questionável, né? É quando eu entro para fazer uma mídia programática, para anunciar em sites, portais que estão dentro de uma network, assim, de uma divulgação, você não sabe qual site que está lá às vezes, né? Se o site ele propaga fake news, se é o seu site Sim. de ódio, ou, por exemplo, sua marca é uma marca que... X e de repente o seu anúncio aparece num site de conteúdo adulto. Perfeito. E por aí vai. Você, com esse movimento que houve lá atrás, né, e com esse posicionamento de marcas grandes que chegaram até a falar que não façam mais anúncios em tais lugares e tal, você acha que as plataformas também elas começaram a se mexer para ter ter uma classificação melhor dos sites que entram? Porque eu vejo que é um negócio engraçado, porque as plataformas, elas querem quanto mais sites, melhor, né? Mais impacto, mais clientes que eles vão conseguir, mais usuários vão conseguir atingir. Classificando, você acaba diminuindo também esse seu portfólio, mas também fica mais qualificado. Como isso está sendo visto e qual é o movimento que você está vendo no mercado disso? Eu acredito que, no final, acho que a gente começou no movimento de que eu preciso maximizar. Então, todo mundo, quanto mais pessoas eu falar, melhor. E a gente chega exatamente nesse ponto que você falou. Será que vale mais qualidade ou quantidade? Vai depender tudo do objetivo desse cliente lá na ponta. Mas eu acredito que as plataformas elas começaram a entender que ela precisa ter um pouco mais de controle disso. Mas eu acho que antes disso, o quanto que eu tenho dentro de um planejamento, o quanto isso ficou claro para todas as partes. Porque quando tudo foi para a mídia, enfim, a gente até comentou e conversou com todo mundo da área, a gente ficou, tá, mas será que o anunciante ele sabia disso? Será que sentou todo mundo numa mesa e mostrou, olha, a gente vai falar com muitas pessoas, só que pode ser que você vai acabar aparecendo em alguns sites ou você não quer aparecer em sites específicos. Porque a gente consegue, dentro da mídia programática, colocar sites em blocklist, em allow list, enfim. Então, quais sites que eu não quero aparecer, que eu não posso aparecer, que não faz sentido com a política da minha empresa e tudo mais? E hoje, assim, você com uma performance on, com uma agência e contrato com seus clientes, fica bem transparente que vocês, por mais que vocês façam uma lista negra, façam alguns bloqueios que podem ainda acontecer, porque eu vejo muita marca, às vezes, até julgando a agência. Pô, por que meu anúncio saiu de uma tal maneira e tal? Só que, às vezes, você não tem controle total sobre isso. Por mais que você tenha negativado, né, a entrega, você não tem controle, né? Com certeza. Isso, a gente sempre tenta deixar o mais claro possível para os nossos clientes. Primeiro porque a gente não vai ter esse controle direto, né? Eu não vou conseguir nunca ter esse controle porque eu estou falando de internet. Né? Então, estou falando que foi uma das coisas que também a gente comentou, esses sites, eles são propagados e parece que de um dia para o outro aparece. E aí pode ser que, por conta do seu comportamento, você acessou o site e não quer dizer que eu, como anunciante ou eu, como agência, estou assinando aquilo. Quer dizer de que você estava dentro do meu target e por algum motivo você estava acessando aquele site. Né? Mas aí, a partir disso, eu posso começar a colocar em blocklist e tudo mais. Então, acho que,
pelo menos do nosso lado, quando a gente vai fazer uma campanha que a gente chama de mar aberto, que aí eu estou falando com muitas pessoas, eu preciso deixar claro para o anunciante de que ele pode aparecer e de que esse é um risco. Tudo que a gente puder fazer de otimização e trabalhar anteriormente, a gente faz. Mas pode aparecer? Pode ser que apareça. Então, acho que talvez entre muito um ponto de que se o planejamento, se um briefing, um planejamento é bem feito, provavelmente a gente não vai ter tantos problemas lá na frente. Porque aí talvez a pergunta seria diferente. Seria, obrigada por você ter me falado desse site, eu vou mandar para a minha agência porque ela já tem uma blocklist lá. Por quê? Porque eu já entendo qual é todo o processo. Então, acho que talvez não é da gente trazer detalhadamente o nosso processo interno. É falar que existe o processo. Entende? Existe, se caso alguma coisa acontecer, tem como resolver. Exato. E eu acho que às vezes fica muito obscuro. A gente está fazendo aqui do nosso lado. É uma falha muito grande que isso aí não é nem da mídia programática, né? A comunicação como um todo, né? Se ela não é bem feita, né? Não vai funcionar. A gente se atropela, né? Exato. Então, acho que é muito esse lado. Quando a gente fala de mídia como um todo, né? Principalmente a programática, a gente tem uma sopa de letrinhas, né? Eu acho que confunde muita gente. Você pode explicar para o pessoal o que seria uma DMP e uma DSP? Claro. Acho que esse é das perguntas que a gente mais recebe, e são N termos. E acho, se tiver mais alguns também que você quiser falar, pode falar também. Perfeito. A DSP, eu vou resumir, bem resumido mesmo, mas a DSP é quando eu vou... É onde eu consigo acessar o inventário para compra da mídia. A DMP é o input dos dados. Então, lá eu vou ter os dados próprios e outros dados também, de terceiros, enfim, de parceiros. Dentro da DSP, como eu vou ter o acesso a esses dados, onde eu vou fazer todo esse acesso para compra, né, dos publishers e tudo mais, que é onde está o inventário. Então, aonde que eu posso comprar e depois eu consigo efetivamente fazer isso. A DMP, no final das contas, é onde eu vou incluir todos esses dados e fazer essa gestão de dados, né, dentro de uma campanha. Mas é quando eu faço a integração desses dados. Então, posso pegar os dados próprios de um CRM, por exemplo, que eu tenha dentro da minha empresa. Quando você fala de enviar esses dados, é um upload de uma planilha. Exato. O cadastro, às vezes até cadastra manualmente os dados ali, por exemplo. Exato. E essa DMP, não necessariamente a DMP e a DSP tem que ser a mesma plataforma finalmente. Você pode se integrar as duas. Sim, exatamente. A precisa DSP, ver se existe essa integração. A partir do momento que você comprou o seu inventário lá que você quer usar de DSP, você tem lá os dados aqui, você integra para saber para qual usuário está entregando. Tudo Exato, porque aí você consegue enriquecer a base, né? Então imagina, se eu já tenho dados, por exemplo, dentro do meu CRM de quem são as pessoas compradoras, faz mais sentido eu conseguir trazer esses dados também e gerar uma segmentação. E quais são os dados assim, que são primordiais de você ter na sua base, né, para você fazer uma campanha de mídia programática um pouco mais direcionada? Assim, por exemplo, nome completo, e-mail, telefone, né, ou quais outras informações que são importantes? Gênero, né, faixa etária. Normalmente, os principais dados que a gente sempre usa são e-mail, que é importante a gente ter para a gente conseguir pegar todo esse caminho, enfim, do usuário, ter a faixa etária, qual é o comportamento dele, então o que ele mais consome, para realmente, porque aí dentro disso a gente vai começar a ter como se fossem alguns tópicos, né? Então, uma pessoa que ela é aspirante em viagem, uma pessoa que ela gosta muito de buscar informações sobre finanças, enfim. Então, eu começo a ter esse bowl, porque aí no final das contas, aquele contato, ele vai estar dentro de um bowl. E aí sim eu vou falar com essas pessoas. É um monte de contatos juntos, exatamente, que é onde realmente eu vou conseguir falar com essas pessoas. Então, imagina, eu não consigo falar na mídia programática só com uma pessoa. Eu preciso ter muitas pessoas. Então, se eu pego o perfil do Rodrigo, tem vários outros Rodrigos que pode ter esse mesmo perfil. Então, eu vou incluir. Eu incluo nisso e vou começar a falar com todas essas pessoas e ver como que vai ser esse comportamento e tudo mais. E além de você ter toda essa divisão, segmentação, a gente conversou um pouco sobre as blocked list, né? Mas também tem as allowed list também. Exato. Explica um pouco como é que você consegue usar uma allowed list. Porque a blocked list é muito fácil, né? Sim. Tipo assim, você bloqueou, não quero que apareça a minha mídia ali. Mas e a allowed, qual a função do allowed? A função se eu já tenho dentro, né, eu já fiz um planejamento, já fiz uma pesquisa sobre o meu target e eu já sei, por exemplo, dentro da política da minha empresa, dentro do propósito, dentro dessa campanha que eu quero trazer para o mercado, essa lista aqui de sites,
eu quero aparecer porque faz sentido. Faz sentido por conta da comunicação do site, faz sentido por conta... Você segmentar para onde vai sair. Exatamente, só vai sair para aqueles só vai locais. Sair para aqueles sites. Exatamente. Mas não é toda plataforma que permite isso também, né? Que tem isso. Hoje em dia todas já estão aderentes a esse tipo de lista. Atualmente, quando a gente vai trabalhar com mídia programática, sim. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, dentro do próprio Google, enfim, links patrocinados, GDN, eu também consigo, eu posso colocar. Então, eu vou colocar ali alguns canais, alguns tópicos e tudo mais. Eu só não vou conseguir, por exemplo, dentro de redes sociais, porque aí é nas redes sociais mesmo que a gente vai falar com essas pessoas. Mas quando eu falo de mar aberto, toda campanha que tem mar aberto, ela existe essa possibilidade. Então, quando eu penso em Allo List, é muito mais segmentado. Então, eu estou falando do nicho do nicho. Mas aí eu já preciso ter entendido qual é o meu público, né? Não adianta eu falar só porque, eu quero em site X porque eu acho esse site bonito. Não, ele faz sentido com toda a comunicação. E às vezes, quando você fecha muito também os sites também, às vezes tem algum site potencial que você não conhece. Exatamente. E você não vai ter mais. Não vai ter mais. Por isso que tem que ser algo muito específico. Às vezes a gente faz algumas campanhas que tem uma Allo List e vai ter um mar aberto. E a gente faz essa... E compara. E às vezes, realmente, dentro da Allo List que a gente achou que ia ser muito melhor o retorno, não foi tanto quanto do outro. E aí é óbvio, eu estou trazendo mais dados. Então, quanto mais dados eu tenho, mais possibilidades eu vou ter e mais análise, né, que eu consigo trazer em cima disso tudo. Então, vale a pena ter Allo List? Com toda certeza. Mas eu preciso primeiro conhecer esse meu target. Se eu conhecer, sem problema. Preciso ali olhar onde que ele vai estar. Agora, se eu não conhecer, talvez faça sentido um mar aberto para eu primeiro entender onde ele está e depois eu vou fazer uma Allo List. E a gente está falando de uma coisa interessante aqui, quando tudo dá certo, né? O cliente entendeu, a comunicação, a coisa foi bem, tudo beleza, fez a campanha, foi ótimo, deu resultado. E quando há uma crise, quando há uma má gestão, às vezes, de uma programática, acaba saindo a forma de programar foi errada e gastou muito mais dinheiro do que devia de alguma forma, ou sei lá, a campanha saiu completamente fora do controle e gerou uma crise para a empresa. Como é que vocês administram isso? O que você sugere ser administrado? Eu acho que a primeira coisa é levantar a mão e falar que não deu certo. E segundo, é sentar todo mundo e não num ponto de ficar apontando aonde que foi o erro, quem errou, enfim. Eu acho que é parar e falar, ok, temos um erro, temos um problema. E como cada uma das partes, né, que estavam envolvidas em todo esse processo, conseguem trazer alguma solução. Porque se for para fechar numa reunião de que ninguém vai trazer nenhuma solução, no final das contas a gente não vai resolver. Eu preciso sempre pensar que lá na frente eu tenho uma marca, que o usuário ele recebeu talvez uma informação que não era coerente, pode acontecer, ele atrelou a minha marca a uma comunicação que também não era coerente a que eu queria, a gente já tinha pautado isso antes, ou eu consumi toda a verba que não deveria ter consumido. Independente de qual seja, eu estou falando das normais que acontece, tem várias outras aí, mas independente do que tenha acontecido, eu preciso de profissionais que comecem a trazer uma solução. O problema a gente já tem. Então, qual vai ser a solução? Será que eu vou ter que ir falar para o meu target que recebeu, para o usuário que recebeu essa comunicação e mostrar que foi errado, que eu errei? Talvez essa seja um dos pontos. Porque no final, todo mundo sabe que os erros eles podem acontecer. É óbvio que a gente nunca trabalha para trazer um resultado ruim ou para que erros venham à tona. Mas se eles acontecem, o que eu posso fazer para alterar isso? Né? Às vezes, quando a gente começa a olhar de uma forma macro e todo mundo olhando o que cada um fez e aonde a gente pode melhorar ou aonde a gente pode trazer uma oportunidade, às vezes você consegue mudar. Mas é difícil, né? Assim, ainda mais numa crise, é bem difícil o pessoal chegar neste ponto. Esse é um amadurecimento humano fantástico, né? Assumir o erro, né? Normalmente o pessoal procura até mesmo a agência se justificar muitas vezes, ao invés de assumir, e o cliente só quer procurar o culpado e se isentar. Mas quando realmente tem que fazer o que você falou mesmo. Gente, aconteceu um problema, a gente vai ter que só ver como a gente resolve daqui para frente.
Não tem o que fazer mais, né? E eu acho que aí E entra às vezes o resolver é não fazer mais nada, né? Exato. Às vezes é pegar assim, gente, acabou. Realmente, às vezes a parceria não fez muito sentido, o que foi feito não fez sentido. Ou não, às vezes é parar e falar assim, olha, a gente errou nessa ponta aqui que realmente trouxe um impacto negativo. Mas a gente pode voltar aqui e não ter mais esse impacto negativo, enfim. Ou talvez era um processo que foi errado. Né? Eu acho que no final entra aquilo que a gente tinha falado no início. Tudo precisa estar dentro de um processo. Se estiver dentro de um processo, fica fácil de saber onde foi o erro. E fica fácil de, ao invés de a gente começar a apontar, trazer um resultado. Tem erros que às vezes são assim, vou dar um exemplo assim, a campanha era mídia programática para um evento específico, tem data. Passou o evento, ainda está a mídia rolando, né? Entende? Existe um impacto ruim, negativo, pode Exato. gerar uma frustração para quem está querendo acessar, mas é contornável, né? Exatamente. E aí, o que a gente poderia ter feito? Será que não valia antes? Né? Putz, a campanha ela vai até o dia 1. Então, será que não vale no dia anterior a gente olhar todo mundo, colocar como default, para olhar para todas as plataformas se realmente ela vai finalizar no dia 1? Será que não faz sentido no dia 1 eu olhar para ver, no dia 2 eu olhar se finalizou? Então, às vezes são coisas que acontecem que são tecnicamente bobas nesse sentido, mas que a gente pode melhorar no decorrer da campanha. Mas entende que a gente só consegue melhorar se existir isso, essa troca? Se não existir essa troca, é aquela questão, errou, cada um vira as costas e segue. Daqueles 10 mandamentos da cartilha de mídia programática, quais são os 3 principais mandamentos assim, que você fala assim, isso aqui é mandatório e, cara, se for começar a olhar alguma coisa, olhe por aqui? Eu acredito que principal é o planejamento, é a área de sentar e entender para onde cada um vai e ter um bom planejamento, fazer um bom planejamento. E o segundo é, as expectativas de ambos precisam estar muito bem alinhado. Eu, como empresa, preciso saber o que eu vou entregar, o anunciante, como cliente, ele precisa saber o que ele vai receber. E acredito que a parte de análise dos dados, não adianta eu te entregar, por exemplo, eu te entrego, Rodrigo, um dash super bonito, mas que ele não fala nada. Mas que no final das contas, as tomadas de decisões que eu vou ter são só mais algumas tomadas, talvez, de feeling. Putz, eu tenho um monte de dado, por que não eu trazer esses inputs realmente, esses insights em cima dos dados que eu já tive? Então, acho que esses são os principais, porque se isso estiver bem alinhado, depois fica mais fácil. Porque se você consegue ter o acompanhamento full time, concorda que para você não vai ser uma surpresa? Se no final da campanha eu falar para você, olha, a campanha foi muito boa, não é uma surpresa, você está acompanhando. Olha, deu um erro aqui, também não é uma surpresa, porque você também está acompanhando. Então, acho que quanto mais transparente a gente for, mais fácil fica de realmente todo mundo crescer e de realmente a gente ter um resultado muito melhor lá na ponta. Então, pessoal, fica a dica aí. A Abrad agora tem uma cartilha sobre mídia programática, está disponível no site da Abrad. Para quem quiser, pode baixar, só preencher um formuláriozinho lá. A líder do nosso comitê está aqui, a Thaís. Eu gostaria de te agradecer, Thaís, novamente pela presença. Foi um ótimo bate-papo. Eu acho que esclareceu minhas dúvidas de muita gente aí, com certeza. Né? E espero que a gente faça mais eventos, mais entregas com relação à mídia programática, porque eu acho que é um termo que, por mais que a gente fale muito sobre isso ainda, tem muito pouca gente fazendo e tem muito pouca gente que está fazendo e fazendo certo. Então, o objetivo da Abrad como associação, né, é prover esse tipo de conteúdo para realmente todo mundo conseguir estar na mesma página e conseguir falar sobre as mesmas coisas. Perfeito. Né? É certo? Falei certinho? Falou certinho. Obrigada. Bom, pessoal, até o próximo Abrad Talks.